Um salve a todos aí do canal Histórias de Entidade. Pessoal, olha aqui para vocês verem. Nesse vídeo aqui vamos trazer a história de um Exu que não é tão conhecido assim, né, por muitas pessoas. Sim, vamos falar sobre o Exu Gato Preto. E você conhecia esse Exu? Sabia que existia? Nesse vídeo a gente vai trazer a sua história de vida. Como foi a sua trajetória até o seu desencarne. Lembrando também que a gente vai falar sobre a entidade, né? Vamos falar como essa entidade trabalha, oferendas relacionadas a essa entidade, ou seja, vamos trazer aqui um conteúdo bem amplo. Outra coisa também que é interessante é que após esse vídeo ou depois desse vídeo, a gente também vai trazer as características ou personalidades dos médiums que trabalham com esta entidade. É isso mesmo, médios, quais são as características? E pode até ser que você trabalhe com o Exu Gato Preto e não sabia. Então é importante que você acompanhe esse vídeo, né? E acompanhe o canal para que depois, no próximo vídeo, você saiba quais são as características do Exu Gato Preto. Mas enfim, já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Se sim, então vamos lá para a história. Vamos falar aqui do Exu Gato Preto. Pois bem, pessoal, essa história ela se passa há mais ou menos ali 2000 anos atrás, na Irlanda, tá bom? Isso mesmo, na Irlanda. Mais precisamente na região de Waterford. Lembrando que nessa época, né, há 2000 anos atrás, a cidade Waterford em si ainda não havia sido fundada, porém é o local no qual hoje conhecemos, tá bom? Em uma família celta, com tradições culturais referentes ao mesmo povo, vivia uma família na qual tinha 4 filhos, e todos eles eram homens, tá bom? Nesta época, ter filhos homens, pessoal, era um orgulho para todo pai, isso mesmo, pois os mesmos, no caso os filhos, né, poderiam ajudar no sustento da família, como também na proteção de seu povo. Enfim, nesta família estava para chegar o 5º integrante, por assim dizer, e que porventura também era homem. Provavelmente, essa família era o orgulho para o pai, onde todos os seus filhos eram homens. Havia nascido agora um menino que recebeu o nome de Baltazar. Era o mais novo, e por isso, é claro, ele ficava aos cuidados de sua mãe. Enquanto, é claro, seus irmãos mais velhos ficavam por lidar com o restante dos afazeres, como também o auxílio na proteção de todo o povo, tá bom? Conforme o tempo foi se passando, tá bom? Mesmo Baltazar completando uma certa idade, ele ainda continuava a ajudar a sua mãe nos afazeres domésticos. Sim, como por exemplo, cozinhar, lavar a roupa dos demais, ou seja, dos seus irmãos. Ou seja, desde muito novo, Baltazar preferia ficar em casa, ao invés de trabalhar como seus irmãos trabalhavam. Isso era um pouco estranho para a família, né? Porém, eles não reclamavam, pois de qualquer forma, o trabalho de Baltazar era de grande valia, né? Porém, gente, nem tudo é o que parece. Baltazar, desde muito cedo, nunca demonstrou interesses no qual os outros homens demonstravam. Um exemplo é que os celtas naquele período, desde muito novo, já buscavam uma pretendente para que futuramente se casassem. Baltazar, com seus 13 anos de idade, não se importava com isso. Ao contrário, em uma determinada ocasião, Baltazar acaba se apaixonando por um outro garoto, um outro rapaz, no caso da sua mesma vila, no caso da sua aldeia. Baltazar, gente, era homossexual. Sim,
Homossexual, estamos falando de uma entidade que em vida foi homossexual. E eu não preciso dizer muito que isso, para a época, era visto como uma abominação, tá bom? Tendo em vista, pessoal, que os homens eram vistos como guerreiros, líderes e grandes chefes de família. Tudo que fosse contra esse comportamento não era visto com bons olhos pelos outros. E, infelizmente, com seus 13 anos de idade, Baltazar se encontrou em uma situação lamentável, onde que, devido ao ocorrido, seus irmãos acabaram escorraçando, por assim dizer, e banindo aquele pobre menino da sua família, da sua aldeia e também de seu povo. Sim, gente, ele foi banido até mesmo do seu povo. Era como se Baltazar, aquele menino, deixasse de ser um celta. Vamos compreender, pessoal, que os mesmos tinham decisões muito rigorosas em respeito a qualquer atitude que fosse contra o que eles acreditavam. Lembrando que nessa época o seu pai já havia falecido e os seus irmãos pensavam que o fato de Baltazar ser assim é por ele ter sido criado apenas pela figura materna, no caso, a mãe, uma mulher. Mas todos sabem, né, pessoal, que não era isso. E sim que o próprio Baltazar era homossexual, sem problema nenhum. Porém, é claro, ninguém compreendia essa questão e muito menos aceitava. Então, Baltazar foi expulso. E foi neste período onde aquela pobre criança, aquele pobre menino, passou por várias situações, e sim, lamentáveis. Como, por exemplo, ele vivia escondido, passando de vila em vila, de aldeia em aldeia, se alimentando com os restos. Isso tudo devido ao medo de represária do seu povo. Além, é claro, de momentos onde o mesmo passou fome, sede, frio, ou seja, a situação não era nada boa. Ainda mais, vivida por apenas uma criança. Em um certo período, onde a neve tomava conta da região, Baltazar, ainda novo, se encontrava em um estado mais lamentável ainda. Vamos dizer que na beira da morte. Morte por uma hipotermia, por causa do frio. Foi quando ele avista um celeiro, que parecia estar abandonado, e sem pensar duas vezes, ele adentrou, se enfiou em meio às palhas e o silo e acabou desmaiando, tanto pelo frio, pelo cansaço, como também pela fome. Mas ao acordar, ele estava em um local totalmente diferente. Ele estava deitado em um bom lugar, com uma grande lareira o aquecendo. Até então ele achava que estava morto, mas não. Havia uma senhora do seu lado, que compadeceu ao ver a criança, e desta forma, é claro que ela resolveu ajudá-lo. Aquela senhora se chamava Lagerta, e vivia sozinha em uma pequena cabana. Ela havia explicado para Baltazar, a nossa querida criança, que seu esposo havia falecido há pouco tempo. E já interrompendo a história de Lagerta, Baltazar explicou a sua situação e disse que havia sido banido do seu povo e não queria criar problemas para aquela senhora. Mas aí sim veio a surpresa. Aquela senhora, no caso, Lagerta, não era uma celta. Ela era um viking. Ela era do povo viking. O seu esposo, sim, o seu esposo era um celta. Ambos se casaram. Porém, o seu marido também havia sido banido, ou seja, escorraçado do seu povo por praticar a alta magia ou a magia oculta. Dentro desta questão, ela disse que entendia Baltazar e não haveria problema nenhum
que ele ficasse ali. Além, é claro, de sua pequena casa se encontrar em um local bem afastado dos demais. E assim, é claro, foi feito. A partir daquele momento, foi que Baltazar começou a viver. Aquela senhora também era praticante da magia, tanto celta como também de várias outras magias. E foi neste período, gente, que Baltazar acaba se tornando um grande feiticeiro, um grande bruxo, por assim dizer. E quando ele completa ali os seus 16 anos de idade, mais ou menos, foi neste período onde o mesmo perde a sua virgindade. Até então não precisaria de eu estar relatando isso aqui para vocês. Porém, essa parte de sua vida também tem um papel fundamental na sua trajetória enquanto reencarnado. Pois bem, ele havia se apaixonado por um outro homem, até então mais velho, tá bom? Neste período, Baltazar já realizava pequenos trabalhos e feitiços para ajudar outras pessoas. Foi aí que ele encontra esse outro rapaz, e ambos acabaram tendo um certo envolvimento. Porém, é claro, ambos sabiam que era algo que não daria certo. E assim, cada um foi para lados diferentes após se envolverem. Isso, é claro, fez com que Baltazar se aprofundasse cada vez mais na magia oculta. O mesmo dizia, no caso Baltazar dizia, que através do seu conhecimento ele iria ajudar pessoas que passassem a mesma situação que ele. E assim, o tempo foi se passando e Baltazar acabou ganhando, vamos dizer assim, que uma certa fama no meio dos homossexuais, pois além de serem acolhidos, eles também eram respeitados e ajudados através da magia que Baltazar realizava. Lembrando que Baltazar, além de se aprofundar na magia oculta, ele também praticava a magia corporal e sexual, elemento no qual mesmo utilizava bastante para poder ajudar muitas outras pessoas. Mas enfim, pessoal, infelizmente, ele não chamou a atenção somente daqueles que precisavam de sua ajuda, mas também de pessoas ignorantes e preconceituosas. E sim, você pode estar se perguntando quem são estas pessoas. Pois é, os religiosos. Mais precisamente, os católicos. Sim, ele chamou a atenção dos católicos. Deixando bem claro aqui para vocês que nesse período, a Igreja Católica ainda não era bem vista, tá bom? E também sofria perseguição. Porém, é claro, como o cristianismo ainda estava se iniciando, muitos adeptos convertiam as pessoas pelo medo. E este foi o fato. Tudo aquilo que era contra o que eles imaginavam era considerado uma abominação, um pecado, por assim dizer. E Baltazar se encaixava nesse quesito, no caso, para estes intolerantes. Infelizmente conseguiram capturar Baltazar em uma emboscada. E como forma de punição pela sua prática de magia e por conta da homossexualidade, algo que era abominável, para eles, sua sentença foi a morte. Que triste. Levaram Baltazar até uma árvore e o enforcaram. Olha para você ver, gente. Mataram o Exu Gato Preto, Baltazar, por ele praticar magia e por ele ser homossexual. Olha que situação lamentável. Mas enfim, levaram ele até uma árvore e o enforcaram. Ali Baltazar morreu. Depois, deixaram o seu corpo ali amarrado pelo pescoço, para que todos vissem que para os pecadores sempre terá punição. Infelizmente, essa era a mentalidade daquele povo fanático. Porém, ao chegar na madrugada, devido ao peso do seu corpo, o galho no qual ele estava amarrado acaba se quebrando e o corpo de Baltazar vai ao chão. E naquele momento, algo incrível ocorre.
vários gatos ficaram ao redor de seu corpo, como se quisessem o acalentar ou encaminhá-lo para um local melhor. Lembrando, pessoal, que Baltazar possuía vários gatos, preferencialmente preto, pois o mesmo acreditava que o gato possuía grande energia, e no caso teria o poder de transitar entre os dois mundos, além de possuírem a habilidade de transmutar energia. Devido a isso, Baltazar, quando vivo, adorava a companhia de vários gatos, pois, como disse, através da energia desses animais, a sua conexão com este lado oculto era mais forte. Ao desencarnar, pessoal, por incrível que pareça, seu espírito não se consumiu ao ódio, à vingança ou à raiva não, viu? Pelo contrário, sua evolução era tanta que praticamente de forma imediata ele iniciou um trabalho no resgate de espíritos que estivessem perdidos e sem orientação, assim como ele havia ficado quando vivo também. Olha para você ver, pessoal, que ignorância do povo, né? O que vocês acharam desta história até aqui? Agora a gente, é claro, vai falar sobre o Exu, sobre o seu trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o Exu em si, a entidade, tá bom? Então, é claro, espero que você já tenha curtido esse vídeo, tá? Se não curtiu, agora é o momento certo. Curta o vídeo e não esquece, é uma história muito interessante, então ajude a compartilhar. Lembrando que há uma pesquisa muito intensa para a gente trazer esses relatos aqui para vocês, essas histórias. Então, né, dê um apoio aí ao nosso trabalho. Enfim, continuando. Ao se manifestar, ele recebe o nome de Exu Gato Preto, demonstrando, é claro, a sua conexão com o animal e a ligação com esse lado místico, pois o gato, para o mesmo, no caso para o seu Exu, simboliza a conexão entre os dois mundos. Exu protetor dos animais, é claro, e de todo tipo de vida. Sendo assim, não aceita os maus tratos direcionados aos animais, tá bom? Este Exu, ele pode até aceitar o sacrifício animal. E é importante entender que para que isso ocorra, deverá haver um propósito para tal sacrifício. E o animal não deve sofrer maus tratos. Ao se manifestar dentro dos terreiros, ele se apresenta como uma entidade alegre, que gosta de conversar, de dançar, enfim, além de ser um galanteador. Por este motivo, é comum esta entidade atrair muitas mulheres à sua volta. Inclusive, adora trabalhar ao lado das pombogiras, pois utiliza muito a energia feminina em seus trabalhos. E lembrando que é uma entidade que trabalha com a alta magia. Então é muito comum em seus trabalhos Exu Gato Preto estar manipulando materiais para um determinado propósito. Outra coisa é que, mesmo que seja uma entidade alegre e contente, no momento de seus trabalhos ele pode agir de forma mais séria, de forma mais direta. Seu foco de trabalho dentro dos terreiros, além de quebra de demanda, é a própria magia. Por assim dizer, né? Busca sempre auxiliar as pessoas que passam por represárias na vida sentimental e amorosa. E um outro fato curioso, muito comum, no caso, é fácil ver seu gato preto trabalhar com outros Exus ao seu lado, como por exemplo, Exu Duas Cabeças, Exu Pantera Negra e o seu Exu Meia-Noite. Todos esses outros Exus são entidades que o auxiliam no seu trabalho. O seu campo de atuação são as árvores, mais precisamente aos pés de uma grande árvore. No caso, para quem deseja agradar essa entidade, basta procurar uma grande árvore, né, para realizar os seus agrados, tá bom? Uma curiosidade é que é muito comum, tá, em um terreiro onde há a presença deste Exu, você se deparar com gatos, sejam eles de qualquer cor. Isso se dá, pessoal, pois esta entidade tem uma ligação muito forte com esses animais. Então é comum a gente ver gatos próximo ao terreiro, ou até mesmo gato dentro do terreiro, onde haja ali um Exu Gato Preto, tá bom? As suas cores é o roxo e o preto. Preferencialmente, é claro, o preto.
Assim, suas vestes, como também as cores de vela, são destas cores também. Normalmente se utiliza de um chapéu e não cartola. Faz também o uso de uma capa. E em algumas manifestações pode optar por se manifestar sem camisa, tá bom? Além disso, muito comum, também esta entidade utilizar elementos naturais em seus ornamentos, como guias feitas com sementes ou até mesmo com restos de animais. Material, no caso, que o mesmo utiliza em seus trabalhos, tá bom? A sua bebida comum é a cachaça, ou seja, o famoso marafo de Exu, e às vezes o licor. Lembrando que a preferência dessas bebidas seria as que fossem artesanais. Isso também inclui o uso do tabaco, no qual utiliza o cigarro artesanal e às vezes o charuto. Não existe, pessoal, um horário específico para esta entidade. Porém, é comum lhe fazer agrados e trabalhos a este Exu à meia-noite, horário que o mesmo divide com seu compadre, Exu Meia-Noite. As suas oferendas são básicas, como um simples padê, sempre oferecidas ao pé de uma árvore. Sua forma astral, por incrível que pareça, não é de um gato, tá bom, pessoal? E sim de um homem de pele parda, cabelos longos e barba por fazer, olhos cor de mel e um semblante muito alegre. Muito comum pessoas avistarem um gato e imaginar que se trata deste Exu. Porém, devemos entender que isso se dá pelo fato que estes animais têm uma conexão com esta entidade. Então é comum você ver a energia desta entidade manifestada em um gato. Porém, não se trata da entidade, e sim apenas da sua energia. Uma outra curiosidade é que o mesmo pode ser confundido com a entidade pertencente à linha dos malandros, às vezes pelo seu modo de ser ou agir. Mas a questão é que o mesmo também pode se manifestar como malandro, ou seja, ele pode se manifestar tanto como malandro ou como Exu. Isso pode variar, é claro, conforme cada médio, cada cultura, cada terreiro, enfim. Mas tá aí, pessoal, falamos um pouquinho sobre o Exu Gato Preto. E aí, você gostou? Achou interessante? Se gostou, se achou interessante, deixa aqui nos comentários, E não esqueça de curtir e ajudar a compartilhar esse vídeo. Uma outra coisa. Se você tem alguma sugestão, quer que a gente traga alguma história em específico de alguma entidade que você queira saber, deixa aqui nos comentários ou no comentário de qualquer vídeo. A outra questão é claro que em breve a gente vai trazer aqui as características dos médios que trabalham com este Exu. Então não esqueça de acompanhar o canal para você não perder, tá bom? Lembrando que postamos vídeos aqui toda semana. São grandes informações. Mas enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye, Exu Gato Preto.